Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 4 de fevereiro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, ou seja, assim que abrir os olhos, não esqueçam de invocar o nome do Senhor, ou seja, fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem está dormindo, mas assim que acordar, também faça a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da Terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoquem, dependa desse nome, porque só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, com certeza nós vamos reinar com o nosso Senhor. Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Êxodo 19, 16 ao 21, Mateus 23, 13 ao 39, Salmos 28 e Provérbios 7, 1 ao 5. Leiam naquele desfrute, dependendo sempre do Senhor. Porque quando eu e vocês lemos, dependendo do Senhor, com certeza, o Senhor, além de nos encher, ainda nos dá muita luz na sua palavra. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a palavra, com certeza, já tem falado no nosso coração, podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louvado a Deus. A série, você já sabe, nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. E o volume é o 4. O título geral é Seja um canal da graça de Deus. Lembre-se, nós temos que ser um canal da graça de Deus. Para isso, Deus está contando com cada um de nós que já cremos no seu nome. Louvado a Deus. Escrito pelo nosso querido e amado Pedro Dong, um irmão profeta que o Senhor tem falado bastante através desse irmão e que eu e vocês, como irmão dele também, podemos desfrutar das riquezas insondáveis de Cristo. Louvado a Deus. Graças a Deus, hoje é sábado, graças a Deus. O título, aliás, da semana é Apóstolo, Dispensador da Graça de Deus. Lembre-se, se apóstolo, dispensador da graça de Deus, nós sabemos que foi os apóstolos de Deus. E hoje o Senhor continua falando pelos seus profetas e apóstolos. Louvado a Deus. Leitura bíblica, já lemos com certeza, mas é bom reler novamente, porque relendo com certeza, Deus vai nos iluminar mais e mais na sua palavra. Louvado a Deus. Leia com oração. Já lemos bastante também, que é Zacarias 4, 6, mas Deus está tornando a nos repetir falando esse versículo para mim e vocês. E ele diz o seguinte: prossegui, e ele me disse: esta não foi, não, esta é a palavra disso do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui está muito claro que o nosso Senhor só fala pelo Espírito. Por isso que eu e vocês, todos os momentos, precisamos estar exercitando o nosso espírito. São 8 parágrafos, com certeza eu li ontem à noite, cheio de luz. E o título já diz tudo para mim e vocês. Ouçam bem. Lembre-se, aqui o início diz, não, é o não. Confiar em nossa capacidade, mas depender do
Espírito. O título já diz tudo. O Senhor, já pelo título, vai nos mostrar hoje que eu e vocês não temos capacidade alguma. A nossa capacidade diante de Deus é como um traço de imundícia, nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nós precisamos da capacidade vinda de Deus. Louvar-se a Deus. E ele diz o seguinte no primeiro: o Espírito é o potencial que transforma o poder de Deus em nosso espírito, em força o quê? Operante. Esse é o Espírito de Deus. Ele diz: vamos usá-los? Claro que vamos usar, graças a Deus. Não confiamos na carne. Não confie na carne. A carne, ela é indesfrutante. Não serve para nada. Os incircuncisos confiam na carne. Tenho abordado na semana passada. Não me refiro ao incircunciso propriamente dito, pois não há mais essa separação. O Senhor já veio e aboliu tudo, né? Falo sobre o incircunciso de espírito. Nós não confiamos na carne. Não confiamos em nossa capacidade ou força. Amados, tudo que o Senhor tem feito em nosso meio nos últimos 5 anos não é obra humana. Com certeza não é obra humana. É sobrenatural. Amém. Homem nenhum é capaz de fazer isso. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, nesse primeiro tópico já diz tudo, que eu e vocês não precisamos e não devemos confiar na carne. Vamos confiar no Espírito, porque o Espírito, ele prescruta as profundezas de Deus. Lembre-se bem disso, amém? Louvado seja Deus. E o 2, ele diz, não há capacidade alguma em nós, nem mesmo de pensar alguma coisa. Não existe planejamento humano capaz de estruturar isso. É impossível. Tudo veio de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Amados, lembre-se bem disso. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra, amados, ela mata, mas o Espírito vivifica. A excelência do poder é de Deus e não de nós. Então, não fiquem mais em dúvida. Por mais que eu seja capaz na letra, falar eloquentemente na letra, mas que está muito claro, ela mata, ela não traz vida. O que traz vida é eu e vocês falar conectado ao Espírito. Louvado seja Deus. Aí aqui ele diz assim: Paulo se considerava o menor, né? Que é lá em 1 Coríntios 15, 9, né? No sentido original, significa que ele se considerava menos do que o menor. E igualmente hoje, tudo o que está acontecendo não é fruto do nosso poder ou capacidade. Não é a nossa capacidade, mas é a graça de Deus conosco. É fruto da graça de Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nós que temos o Senhor, precisamos com certeza depender mais dele. Depender mais dessa graça de Deus. Essa graça de Deus, já está dizendo, ela é de graça. Agora, é preciso eu e vocês querer que essa graça aumente mais e mais dentro de cada um de nós. Senhor Jesus. Eu vou dar um pulozinho aqui, amados, no parágrafo 5. Ó Senhor Jesus. Ele diz: infelizmente, mesmo na época de Paulo, com tanta riqueza de revelação, trazida por intermédio de seu apostolado, com toda a revelação do conteúdo da economia de Deus. Ainda houve tanta mistura, tanta concorrência. Nós sabemos que ainda hoje, amados, há tanta mistura, há tanta concorrência. Muitos irmãos querem concorrer uns com os outros, querendo saber mais do que os outros. Amados, nós podemos voltar ao Espírito e dizer: Senhor, me ajuda, Pai, a ser mais claro na sua palavra. Me ajuda, Pai, a ser um contigo na tua palavra. Não querer concorrer um com os outros, competir um com os outros. Isso Deus nunca quis com os seus filhos. Ó Senhor Jesus. Aí ele diz aqui um ponto bem desfrutante no 6. Quando o povo não tem amor reverente pela palavra profética, a corrupção entra. Já disse tudo. Por isso, amados, nesta manhã, nós precisamos ter reverência à palavra de Deus. Senhor Jesus, dá a primazia à palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Ele diz: por isso, Paulo foi forçado a escrever sua segunda carta
aos coríntios, porque as igrejas não estavam focadas na palavra profética. E isso causou tanta confusão entre os irmãos. Mas vamos ter cuidado. Vamos amar mais a palavra profética. Senhor Jesus. Aí aqui, outro ponto bem desfrutante que nosso amado escreveu foi o seguinte, o 7. Mas, pela graça de Deus, hoje, no início do século XXI, as coisas viraram, graças a Deus. O Senhor levantou a igreja em Filadélfia, louvado a Deus, que tem pouca força. É um pequenino rebanho, com pequeno número de pessoas. E aprove a Deus, Pai, dá seu reino ao pequenino rebanho. Essa é a grande diferença da igreja em Filadélfia em relação às outras. O Senhor disse que ela tinha pouca força. Nós temos pouca força, mas mesmo nós tendo pouca força, nós temos o Senhor. Amém? Louvado a Deus. Que o Senhor, nesta manhã, possa ter falado dos vossos corações e lembrando, ainda tem o meu pontinho bem desfrutável. E eu escrevi o seguinte sobre não confiar em nossa capacidade, mas depender do Espírito. Eu escrevi o seguinte, amados, é o Espírito, é o Espírito que transforma essa forma operante em nós, porque nós não temos capacidade alguma de fazer a vontade de Deus, se não dependermos do Espírito. Então, se eu e vocês temos a convicção que nós não temos capacidade, então nós precisamos estar sempre clamando o Senhor, dependendo do nosso Senhor. Amém? Louva-se a Deus. E não esqueça, quem for trabalhar, leiam, nem que seja um versículo. Mas quem não for, pelo menos um versículo. Aliás, quem não for, leia a palavra toda. E quem for, leia nem que seja um versículo. Uma frase do alimento diário. Tem muitas pepitas bem desfrutáveis aqui no alimento diário. Amém? Louva-se a Deus. E lembre-se, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui está muito claro que eu e vocês precisamos seguir e sentir todos os momentos a presença do Espírito. Amém? Louva-se a Deus. Fiquem todos na presença do Senhor e lembrando, Ele pode todas as coisas. Ele é quem pode nos transformar. Agora é preciso eu e vocês estar conectado e aberto à sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Sim.